Papo e Notícia. Informação, credibilidade, dinamismo, interatividade. Os principais assuntos no Papo e Notícia. No ar, Papo e Notícia. Olá, estamos começando agora mais uma edição do Papo e Notícia, com oferecimento da Mundial Pneus. Pensou em pneus? A Mundial Pneus. Doutor Daniel Trindade, ouvido, nariz e garganta. Cia da Saúde, produtos naturais. Natural é viver bem. E Belnet, conectando você aos seus sonhos. No Papo e Notícia de hoje, homem com mandado de prisão por estupro é detido pela Força Tática aqui em Parnaíba. O programa do Imposto de Renda 2025 será liberado hoje. Consignado para trabalhador da iniciativa privada começa dia 21 deste mês. E mais, Prefeitura de Parnaíba inicia hoje mutirão de catarata. A notícia do jeito como ela acontece, com a credibilidade do jornalismo da Litoral FM. Agora no Papo e Notícia, edição do dia 13 de março de 2025. Papo e Notícia. Papo e Notícia. Papo e Notícia. Olá, muito boa tarde a você que sintoniza 95.1. Muito obrigado pela sua companhia no Piauí, no Ceará, no Maranhão ou em qualquer lugar do mundo que fica aí ligado no nosso Papo Notícia através da internet nesta quinta-feira. A partir de agora você também pode interagir através do 3321-2072 para sua mensagem de áudio, para sua mensagem de texto. Como está na sua comunidade, no seu bairro, na sua região, aqui você tem vez, aqui você tem voz. Você faz parte da nossa redação. Quinta-feira, 13 de março, eu sou Léo Marques e o Papo Notícia está no ar. Papo e Notícia. A gente começa falando sobre um homem com mandado de prisão por estupro que foi detido pela Força Tática em Parnaíba. As atualizações desse caso com o repórter Renato Carlos. Boa tarde, Renato. Conta para nós essa história. Oi, Léo. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando o Papo e Notícia pela 95,1. Léo, eu falo aqui diretamente do bairro de Seu Arco Verde, das imediações do Hospital Estadual de Seu Arco Verde. Aqui, Léo, com o tempo, falando aqui com você, né, tendo aqui a temperatura mínima de 24, a máxima de 30 graus, com aí sol, né, com muitas nuvens e nublado, com chuvas aí. A previsão de chuvas em torno de 88% no dia de hoje. Ô, Léo, eu estive por volta aí das 9h30, 9h40 da manhã na central de flagrantes, onde um homem teria sido preso pela Força Tática, né, sob a acusação de estupro, tá, Léo? Por volta aí de 9h20 desta quinta-feira, a Força Tática do 2º Batalhão da Polícia Militar, na ocasião estava sob o comando do cabo Kleber Silva. Ele realizava ali, juntamente com o seu colega de patrulha, certo, um patrulhamento na Rua do Barreiro, no bairro São Vicente de Paula, em Montes, ali na região ali do bairro São Vicente de Paula, quando avistou o indivíduo que, ao perceber, Léo, a presença da viatura, demonstrou um comportamento aí estranho, né? E em seguida fugiu, né? Se evadiu do local. Ao tentar, né, despistar as autoridades, ele adentrou aí em residências, mas foi capturado pela Força Tática, certo? Diante da situação, Léo Marques e os ouvintes do Papo e Notícia, este homem, né, foi consultado aí o seu nome nos registros da Polícia Militar, onde foi constatado aí que tinha um mandado de prisão sob acusação de estupro, tá? Esse estupro, Léo, tinha aí pelo menos 10 anos que teria acontecido, e agora a polícia colocou as mãos no indivíduo de nome José Edilson Mota Torres, conhecido como Vamp. Ele foi preso pela Polícia Militar e foi encaminhado para a central de flagrantes na cidade de Parnaíba, Léo Marques. Obrigado, Renato, pelas informações. Daqui a pouco você volta trazendo mais atualizações de outros casos, acidente que aconteceu ontem, também audiência pública sobre a GESPISA. Daqui a pouquinho a gente conversa mais sobre esses assuntos pertinentes aqui para toda a nossa sociedade Parnaíba, os ouvintes do Papo Notícia. Renato.
Exatamente, Léo. Já a gente traz mais informações de todo o aparato do que aconteceu ontem. E eu tive agora há pouco com a Major Iris, que ela vai trazer mais detalhes sobre essa questão de acidentes que tem aumentado na cidade de Parnaíba. Até já, Renato. Obrigado pelas informações. São 12 horas mais 10 minutos. Aí você acompanhou o Renato Carlos trazendo esse caso deste homem que foi detido, ou melhor, né, a Polícia Militar, através da Força Tática, cumprindo mais um mandado de prisão aqui em Parnaíba. Papo e Notícia. 13 de março de 2025, 12 horas mais 11 minutos, e eu tenho uma grata satisfação de receber no estúdio aqui a doutora Marcela França, médica nefrologista, membro da Regional Piauí da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Por que eu citei essa data? Porque, para quem não sabe, hoje é comemorado o Dia Mundial do Rim, esse órgão tão importante para a gente, para o ser humano, para a vitalidade. Afinal de contas, se o rim não estiver funcionando bem, as pessoas também não vão estar bem, né, doutora? Muito boa tarde, seja bem-vinda ao Papo Notícia. Oi, Léo, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Litoral. Primeiro, gostaria de agradecer a oportunidade, o espaço, né, para a gente estar divulgando um tema tão importante para a saúde da nossa população e lembrar desse órgão aí, como você bem citou, que é um órgão muito importante para o nosso corpo e para a nossa saúde. Bom, o Dia Mundial do Rim já é uma data que acontece aí há muito tempo, já há 19 anos, e vem ganhando mais força aí nos últimos anos, né? E a gente tem se mobilizado como sociedade, como profissionais de saúde, para divulgar cada vez mais esse tema. Ele acontece todas as segundas, quintas-feiras do mês de março. E aí, nesse ano, caiu no dia 13 de março. E é um momento onde a gente quer alertar a população, chamar a atenção de profissionais de saúde, de legisladores, né, gestores públicos, para esse tema que tem uma relevância muito grande aí, inclusive de saúde pública, né? Que são as doenças renais, especialmente a doença renal crônica. Essa doença renal crônica, doutora, a senhora exemplifica de que forma, né? Eu sei que vai surgir várias dúvidas aqui dos nossos ouvintes, temas pertinentes e que está dentro do nosso cotidiano, e a gente vê muito, pedra no rim, hemodiálise, enfim. Eu queria que você explanasse um pouco dessas doenças crônicas, inclusive essas mais populares. Pronto. A doença renal crônica é uma doença, como o próprio nome diz, crônico, que vem ao longo do tempo ocasionando lesão desse rim. E aí, pacientes que são normalmente hipertensos, diabéticos, tabagistas, que têm história de doença renal na família, que são obesos, que têm doenças cardíacas, são os pacientes de maior risco para desenvolver essa doença renal. Né? Essas doenças que são tão comuns na nossa população são as principais doenças que ao longo do tempo elas vão prejudicando o funcionamento do rim. E aí é isso que a gente chama de doença renal crônica. E quando ela não é tratada, quando ela não é diagnosticada, reconhecida precocemente, ela termina podendo evoluir para o que a gente mais teme, que é a necessidade de hemodiálise. Então, por isso que essa campanha ela tem o objetivo de realmente voltar os olhares para um diagnóstico e tratamento precoce da doença. Interessante, né? Você está acompanhando agora a doutora Marcela França, ela que é médica nefrologista no Hospital Marques Bastos, aqui em Parnaíba. Agora, doutora, é interessante quando a gente traz todos esses detalhes que a senhora falou. Esses pacientes já têm algumas comorbidades, né? Mas, diante disso, há uma prevenção? Como esses pacientes podem prevenir? Nós, enquanto nós aqui achamos que não temos nenhum problema nos rins, tem algo que pode prevenir essas doenças? Bom, então, ter essas doenças e ter o controle delas já é o primeiro passo para não levar a uma lesão do rim. Então, quem é hipertenso, ter a pressão bem controlada, quem é diabético, ter o diabetes bem controlado, quem é obeso, tentar perder peso, fazer exercício físico, tudo isso já são medidas que fazem dificultar, vamos dizer assim, a lesão, né, do rim por essas doenças. Além disso, o paciente ele precisa ter uma dieta saudável, né? Ele precisa comer pouco sal, ele precisa estar bem hidratado. Algumas medicações, elas também podem ser tóxicas para o rim. Então, por exemplo, os anti-inflamatórios são os principais. A gente sempre alerta, eu sempre alerto os pacientes sobre isso, diclofenaco, ibuprofeno, nimesulida. Então, às vezes, a população faz uso
automedicação, né, uso indiscriminado dessas medicações para dores, e isso pode estar prejudicando também o funcionamento dos rins. E tem gente que toma esses medicamentos quase todos os dias. Com certeza. Tive uma dor de cabeça, tô com uma dor no joelho, artrose ali, né? Termina tomando o anti-inflamatório porque tem o alívio da dor, realmente é uma medicação muito boa para dor, mas ela tem efeitos colaterais graves, principalmente para o rim. Doutora, claro, a sua especialidade é nefrologista, mas existe, em regra, um período, pelo menos a cada um ano, é interessante procurar um especialista, a cada 6 meses? Qual é a sua orientação? Para quem tem essas doenças, o controle normalmente ele é feito semestral, né? Tipo para a gente poder fazer a detecção. Mas se a doença renal crônica ela já foi detectada, aí vai depender do estágio dela, o período de acompanhamento. Mas vamos falar de um paciente que ainda não descobriu a doença renal crônica ou já dosou a sua creatinina e está normal, viu que não tem nenhum problema renal. O ideal é que seja feito de 6 em 6 meses esse controle. Se o paciente diagnosticou que tem doença renal, está lá acompanhando com o nefrologista, aí vai depender, vamos dizer assim, da porcentagem de funcionamento dos rins dele. Normalmente, quando é abaixo de 15%, que é quando esse paciente tem mais risco de evoluir para a necessidade de hemodiálise, esse paciente tem que fazer um acompanhamento todo mês. Quando é entre 15% e 30%, esse paciente normalmente tem que fazer um acompanhamento de 3 em 3 meses. E acima disso, a gente costuma fazer de 6 em 6 meses. Maravilha. Agora há pouco a senhora falou em algo que a gente sabe que é prejudicial em excesso para a nossa saúde, mas especificamente para os rins: sal. Sal, com certeza. O sal, ele aumenta a pressão arterial, então às vezes mesmo um paciente que está tomando ali suas medicações corretamente e ele faz exagero no sal, a pressão ela tende a ser descontrolada. Então ele faz reter líquido também no corpo e tudo isso sobrecarrega o rim. Tanto ter uma pressão descontrolada, quanto ter essa retenção hídrica, né, de líquidos, isso tudo sobrecarrega os rins. Situação complexa para muitas pessoas, né? E aí, doutora, eu sei que o João Nóbrega já está aqui do meu lado e já disse que vai ter que trazer a doutora para Saúde e Bem-Estar, mas antes, viu, João Nóbrega, foi inédito aqui no Papo e Notícia, deixar bem claro. Mas, doutora, um assunto que está aí todos os dias na nossa realidade: pedra no rim. O que é que causa? O que é que a senhora pode orientar para esses pacientes? O que é que pode fazer para que isso não chegue a esse estágio? Eu estava explicando para o João que normalmente o paciente que procura o nefrologista é o paciente que tem pedra nos rins, que sabe que tem pedra. Quando é relacionado à doença renal crônica, né, que é a alteração da creatinina, aí normalmente esse paciente ele vem encaminhado de outro médico. Ele às vezes nem sabe por que está indo. Então, cálculos renais é uma das principais doenças que a gente acompanha no nosso ambulatório. O que causa cálculos renais? Então, obviamente o paciente pode ter uma predisposição genética, ele pode ter doenças que levam à formação de cálculos, porém o principal são as medidas comportamentais e dietéticas desse paciente. Então normalmente beber pouca água, comer muito sal, ingerir muitos produtos industrializados, enlatados, embutidos, encaixotados, tudo isso contribui muito para a formação de cálculos. Lá no meu consultório eu costumo explicar para os pacientes, em relação, por exemplo, à ingesta de água que está relacionada à formação de cálculos, igual a água com açúcar, por exemplo. Se eu tenho uma determinada quantidade de açúcar e eu tenho pouca água, aquele açúcar ele fica todo no fundinho do copo, né? Porque ele não consegue ser diluído ali naquele copo porque tem pouca água para diluir. Nos rins é a mesma coisa. O rim ele tem um tanto de substância para eliminar no xixi. E aí, se a gente não bebe água, eu vou formar pouca urina, então aquelas substâncias elas terminam ficando no fundinho do rim, vamos dizer assim. São elas que vão se agregar e formar os cálculos renais. Olha só que interessante, que nós realmente devemos beber bastante água para poder... É como se fosse o principal alimento dos rins, doutora? Sim, pro corpo, vamos dizer assim, a água ela regula a temperatura corporal, ela ajuda a regular a temperatura corporal. A gente precisa de água para poder fazer as reações, né, todas as atividades metabólicas do corpo, né, e aí é uma necessidade realmente básica e importante para um bom funcionamento do corpo como um todo, inclusive do rim.
Normalmente, assim, existe um valor, né, um cálculo que a gente faz para orientar a ingesta hídrica, a ingesta de água, de líquido para esses pacientes, que é em torno de 30 ml por quilo. Então, se a gente pensar que um adulto normalmente tem em torno de 70 quilos, 30 vezes 70 dá 2.100. Por isso que vem aquele númerozinho mágico de 2 litros de água por dia. É baseado nesse cálculo aí. Só que a gente tem que ver que às vezes determinadas pessoas, por exemplo, comunicadores orais, né, atletas, eles podem ser que precisem mais de água porque eles têm mais perdas insensíveis pelo suor, pela fala. Então pode ser que esse número suba mais um pouquinho dependendo da condição. A gente que vive em ambiente quente, né, nosso clima, ele é mais severo, então a gente precisa estar mais hidratado porque perdemos muito pelo suor. Não sei se é lenda, né, mas eu escuto muito das pessoas. Não fica muito no sol, não fica muito sentado, não dirige muito na quentura, que pode atrapalhar os rins. De fato, isso afeta? Pensando que isso pode gerar um estado de desidratação, né? Você ficar muito exposto ao sol, a muito calor, você ficar dirigindo, sentado e não beber água, né? Não ter acesso à água, isso gera um estado de desidratação. E a desidratação com certeza prejudica o funcionamento dos rins. Nosso tempo é muito curto, doutora. Eu particularmente tenho muitas dúvidas, imagino os ouvintes. Mas a que estágio chega aos pacientes para ir fazer hemodiálise, que eu acho que é o último estágio, né? E realmente não é fácil para esses pacientes. A ideia é assim, esse paciente, a ideia nossa é que seja detectado precoce, mas se porventura já tem uma alteração, procure o quanto antes o nefrologista, porque existem várias coisas que a gente consegue fazer para tentar retardar a evolução dessa doença. Mas se porventura chegar na necessidade de diálise, eu costumo falar também para os meus pacientes, porque a gente lida com isso, que não é o fim do mundo, que a gente tem que ver sempre pelo lado positivo, graças a Deus que existe esse tipo de tratamento para os pacientes que evoluem para essa fase da doença, né? Obviamente é um tratamento mais agressivo, é um tratamento restritivo. Por quê? Porque o paciente precisa ir 3 vezes na semana, 4 horas do seu dia para uma clínica de hemodiálise. Junto com isso, ele também tem que fazer restrições alimentares. É um paciente que não vai poder beber água, e nesse caso, num paciente dialítico, realmente a água não é recomendada, já é a recomendação contrária, né? Então, assim, isso é muito difícil para eles, né? Existem restrições de viagem, por quê? Porque se eu for viajar, eu tenho que ir para um lugar que tenha hemodiálise, que tenha vaga de hemodiálise para me receber. Então, não é um processo simples, né? É uma vida bem mais restrita, bem mais regrada, e a gente vai fazer de tudo para que não chegue a precisar disso. Daí campanhas como essa do dia 13 de março, né? Para poder as pessoas conscientizar e saber da importância do órgão e as dificuldades que pode enfrentar se não tratar. Exatamente, e a campanha vem com o tema, né, seus rins estão ok, dose a sua creatinina. Creatinina, gente, é um exame de sangue barato, disponível em toda a rede pública, então assim, não tem justificativa para não se fazer esse rastreio na população, especialmente na população que tem todas essas doenças que eu falei. O meu sonho, o nosso sonho, eu acho que de nefrologistas, é que a gente pergunte para uma pessoa leiga e ela saiba o que é creatinina. Assim como sabe o que é uma glicemia de jejum, assim como sabe o que é um colesterol. Mas, por exemplo, lá nos meus ambientes de trabalho, essa semana, como estava na semana do Dia Mundial do Rim, eu fui fazendo uma enquete com colaboradores dos locais onde eu estava trabalhando e perguntando, você sabe o que é a creatinina? E a grande maioria não sabia o que era. Então, mostra aí a importância da popularização desse exame, de todo mundo saber o que é isso, de já fazer esse vínculo da creatinina à saúde dos rins, né? Então, esse é um sonho que, se Deus quiser, a gente vai alcançar. E eu quero dizer que a Litoral FM está aqui de portas abertas para a gente divulgar, para a gente informar a população sobre a importância desse exame. Mas o nosso papo está muito bom, tem muitas dúvidas ainda, mas eu não tenho tempo. E agora os nossos ouvintes que querem uma consulta, que querem saber onde a doutora Marcela França atende.
Bom, atualmente eu atendo no Hospital Marques Basto, atendo em algumas outras clínicas importantes aqui da cidade, João Silva, diagnóstico. É muito importante que, mesmo que você ainda não tenha procurado um nefrologista, que converse com o seu médico que lhe acompanha e pergunte como é que está a função do seu rim, como é que está a sua creatinina. E ao mínimo sinal de alteração, que aí sim procure um nefrologista para que a gente possa fazer esse acompanhamento, para que a gente possa tratar essa doença de forma mais precoce e evitar danos maiores aí no futuro. Doutora, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa, né? É a primeira vez na Litoral FM de muitas, né, João? Se Deus quiser. Fique à vontade para voltar outras vezes para a gente discutir desse tema também. E o mais importante, né? Informar a população da gravidade do que o problema pode causar caso não seja tratado. Isso aí, gente. Eu que agradeço, viu? A oportunidade mais uma vez. Vamos fazer intervalo. Na volta tem participação popular e mais informações aqui no Papo Notícia. Papo e Notícia. Litoral FM 1226. Essa é a Litoral 95,1. Papo e Notícia. Papo e Notícia. Papo e Notícia. Olha, a segurança do seu veículo começa pela qualidade dos pneus e a Mundial Pneus é especialista no segmento com melhor preço. Pneus de primeira linha e garantia de fábrica. A Mundial Pneus conta com uma vasta variedade. Pneus para carro, passeio, caminhonete, motos, caminhão, máquinas agrícolas, câmara de ar, materiais de borracharia e uma loja completa para lhe atender. Entrega em domicílio em toda loja em até 12 vezes sem juros. Avenida Pinheiro Machado 3154, o telefone é o 988370487. Pensou em pneus? Mundial Pneus. Litoral FM tá no coração da gente, 12h30. Tá no coração da gente, voltamos com o nosso Papo e Notícia. Vamos mais uma vez com ele, Renato Carlos, nosso repórter, trazendo informações aqui para o Papo e Notícia. Renato, agora vamos falar sobre uma audiência pública que foi realizada ontem na Câmara Municipal de Parnaíba, no contexto geral falando sobre a GESPISA. O que se deu por lá, Renato? Boa tarde mais uma vez. Oi, Léo, boa tarde mais uma vez para você e para todos os ouvintes da 95,1 Litoral FM. Ô, Léo, ontem foi provocada uma audiência pública pelo vereador Batista do Catanduvas, certo? Para tratar do abastecimento de água aqui na cidade de Parnaíba, certo? Esta audiência pública, Léo, foi realizada nesta quarta-feira, dia 12, para discutir a crise do abastecimento de água em Parnaíba e a ausência, Léo Marques e os ouvintes, dos principais envolvidos no assunto foi notável. Veja bem, Léo, a GESPISA e a Aédia, né, que é a empresa que ganhou a concessão da compra, não compareceram ao evento. E aí é brincadeira, né? Exatamente, Léo Marques, gerando aí uma frustração entre os parlamentares que lá estavam, que também, Léo Marques, diga-se de passagem, dos 19 vereadores, né, da Casa do Povo, como eles costumam chamar, apareceram apenas 4 na audiência pública. Um outro deboche com a população. Exatamente, o Léo Marques. Em seguida apareceram mais 2 no decorrer da audiência pública. Quem esteve presente, né, dos edis foi o prepositor, né, o Batista do Catanduvas, o Francisco Bigode, o Juan Benício e o Maxwell Brandão. Podemos dizer, Léo, esses vereadores são de primeiro mandato, né? São novos na casa. Em seguida, no decorrer aí da audiência pública, apareceu o vereador Davi Soares no seu segundo mandato e o vereador Zefiro Caxingó também no seu segundo mandato. A audiência, Léo, teve a participação, né, como eu acabei de citar, de apenas 4 vereadores, com outros 2 chegando, totalizando apenas 6 dos 19 membros da Câmara. Essa baixa representa, né, na população um descaso total, né, num problema tão sério,
que a cidade de Parnaíba enfrenta, que é, infelizmente, o abastecimento de água, certo? Os políticos, né, e as empresas responsáveis pela gestão das águas deixou a população também preocupada com a falta de atenção ao maior problema enfrentado aí pela comunidade. Renato, oi, Léo. Houve alguma justificativa por parte desses vereadores que não compareceram? De repente estavam com alguma agenda. A gente até refaz aqui a fala quando eu disse, né, a falta de consideração por parte da população. Mas será se eles estavam em alguma agenda, tinham algum compromisso? Teve alguma justificativa? Não sei se você acompanhou por completo essa audiência. Ô, Léo, não temos a informação, né, se eles estavam em outra agenda, porém, Léo, não é necessariamente, né, uma audiência, né, ordinária, aliás, não é uma sessão ordinária da Câmara de Vereadores. Então, aparentemente, né, pelo cronograma, vai quem tiver as suas disponibilidades. Mas o que podemos dizer, Léo, é que trata-se do maior problema que a cidade enfrenta, que é o abastecimento de água. Nessa ocasião, poderia de fato estar presente todos os vereadores para poder aí levar soluções para os seus públicos, né? Visto que eles sempre falam na Câmara que recebem diversas reclamações por parte aí dos moradores com relação à Gespisa. Realmente é um dos temas que a gente mais discute aqui diariamente no Papo Notícias, no Primeiras Notícias, essa relação por parte de um serviço que não está atendendo a necessidade da população, sobretudo no abastecimento de água, né? É preciso um olhar mais sensível por parte do poder público, iniciando inclusive por parte dos vereadores, né? E infelizmente alguns não marcaram presença nessa audiência que foi proposta pelo vereador Batista do Catunduvas, não é isso? Exatamente, Léo. Ele provocou essa audiência, né? E dois pontos que na fala do vereador Batista, Léo Marques, pode observar. O primeiro, foi enviado, certo, esse ofício para a Gespisa, que segundo o vereador não deu resposta alguma para o Poder Legislativo, e a empresa que ganhou a concessão, Léo, ela disse que responderia à Câmara no prazo de 15 dias, né? Ia responder aí essas reivindicações da Câmara de Vereadores, porque assim, de acordo com o vereador Batista do Catunduvas, muitas reclamações estão aparecendo, e não só, Léo, por parte dos vereadores, mas durante a programação da Rádio Litoral, pode-se observar várias pessoas reclamando, de bueiro, de cano quebrado, da própria empresa que, quando vai fazer algum reparo, o Léo Marcos, acaba deixando, né, a rua descoberta com asfalto, enfim, são diversos problemas. Então, o que a gente tem que pôde observar é exatamente uma falta realmente de compromisso por parte dos envolvidos, que não deram a mínima para esse chamamento dos vereadores. Renato, muito obrigado pela sua participação. A gente segue com o Papo Notícias. Daqui a pouquinho você volta trazendo mais informações, tá ok? Aí você ouviu o repórter Renato Carlos trazendo, né, sintetizando o que aconteceu nessa audiência pública na Câmara Municipal de Vereadores aqui de Parnaíba, né? E quando ele disse que a empresa pediu 15 dias para responder aos edis, né? E a gente lembra que teve a audiência pública com a Equatorial, e também ela pediu esses 15 dias, né? Ou seja, se uma que está chegando agora pediu 15 dias e a outra, uma que já está aqui pediu 15 dias, imagine uma que está chegando, né? Enfim, a gente torce que esse problema por parte do abastecimento de água em Parnaíba seja resolvido o mais rápido possível. A gente vê que existe um interesse por parte de alguns edis, vereadores, representantes do povo aqui em Parnaíba, mas ao que parece é que alguns não levam também muito a sério, ou tiveram algumas complicações e não puderam comparecer ontem na audiência pública na Câmara Municipal de Parnaíba. Fala aí! Fala aí! Fala aí! Fala aí! Fala aí! Vamos com o nosso Fala Aí, que é o 3321-2072, para sua mensagem de áudio, para sua mensagem de texto. Fala aí! Léo, meu João, boa tarde. João, mande um alôzinho pra Dona Cândia, lá em Boa Esperança, viu? A Dona Cândia, o seu Neguinho, a irmã Claudiane, o Lucas Tamires, viu? E também meu amigo Paulo, aqui em Parnaíba, ligadinho na Rádio Litoral FM. Obrigado, tenha uma boa tarde. Quem fala é Mauro Soldas. Obrigado, Mauro Soldas, obrigado pela sua participação, obrigado demais.
Olha, eu recebi informações aqui, né, que esteve presente também o vereador Renatinho, Maxwell, o vereador Batista, né, o Bigode, o Ed Carlos estiveram presentes e também o Juan Benício, né, inclusive estou aqui com a imagem deles ontem na sessão, né, a gente contabiliza aqui 6 vereadores até então que marcaram presença, né, e a população cobra, né, a presença dos demais edis em atos importantes em prol da sociedade, em prol dos parnaibanos. Tem mais? Fala aí! Bom dia, gostaria de fazer uma denúncia. A escola Renato Castelo Branco não está tendo aula no primeiro ano e está faltando ventilador, está faltando a lousa, está faltando bebedor. Eu sou mãe de aluna, começou as aulas e até agora minha filha não está indo por conta que não tem professor, mas não tem esses materiais que está faltando. A SEDUC disse que o caminhão ia chegar, até hoje esse caminhão não chegou. Hoje já é quinta-feira e as aulas encerraram em novembro. E as crianças estão agora sem escola do primeiro ano, manhã e tarde. É complicado, a educação de Parnaíba, ela passa por esses percalços, não é de hoje, né? O que me admira na verdade, não é o que me admira, é o que me deixa triste. São problemas que parece que já vem nos últimos 2 anos acontecendo, né? Todo mundo sabia que o ano letivo iniciava na segunda-feira, dia 10. Será que não deu tempo de fazer um planejamento? Olha o ouvinte dizendo, as aulas terminaram em novembro, não tem dezembro, janeiro, fevereiro e até o dia 8 de março para poder organizar, gente. Fica complicado, né? Fica difícil de fazer uma educação e a gente conseguir obter os índices necessários por parte do IDEB e tantos outros, se as coisas não funcionam como é para funcionar. Fala aí. Boa tarde, meu amigo Léo de Marcos. Seu funcionário. Faz 3 vereadores, rapaz, não compareceram aí à sessão, né? Prova que esses vereadores não têm responsabilidade com a cidade, com o povo, uma falta de respeito, viu? Os edis não marcaram presença, né? E deixa a população com aquela pulga atrás da orelha. Por que não foram? O que é que faltou? Qual o compromisso mais importante do que isso? Complicado. Tem mais? Fala aí. Meu amigo Léo Marques, pra você ver, né, teve audiência aí, muitos vereadores saltaram, inclusive da base do governo. Muitos chegaram atrasados dizendo que estavam em outros compromissos. Compromisso o quê, moço? Você foi eleito pelo povo, não foi pra estar ali, na hora das audiências, representando o povo que votou em você sim ou não, mas está representando. Então não tem desculpa dizer que estava em outro compromisso, estava nisso, estava naquilo. Cadê a dona Fátima que não foi? Nosso amigo Caxingó chegou depois quando estava terminando, entendeu? O próprio Davi aí já apareceu ali com os argumentos que não convém. Aí é complicado, meu amigo. Aí só quem sofre é o povo, meu amigo Léo Marques. Valeu! Quem sofre é a população. Tantos e tantos assuntos que são pertinentes para a nossa sociedade, seja em benefício ou não, seja de lados onde os edis estejam apoiando, tanto do municipal quanto do estadual, e eu já venho percebendo a ausência de alguns legisladores nesses temas importantes. Né? Isso não é de hoje que vem acontecendo, né? Infelizmente. Ora, se já teve projetos importantes a serem votados no legislativo e vereador de última hora não apareceu, fura pneu de carro, e tem tanta coisa, já não espanta mais tanto a população, né? Mas quem foi, os vereadores que foram, se chegaram atrasados ou enfim, mas pelo menos compareceram, estão à frente dos que não foram. Isso é um fato, mesmo chegando atrasado. Não estou justificando nada de ninguém aqui, mas marcaram presença, né? Agora, você tem 19 edis, 19 representantes, 19 vereadores e comparecerem 6 a um tema tão importante, é complicado. É claro que imprevistos acontecem,
né? Eu acho que esta audiência ela já estava marcada há alguns dias, todos foram avisados com antecedência. Um outro detalhe, a gente sabe que tem problemas de saúde, agendas importantes com o governador, com deputados, enfim, que também precisam que esses vereadores tenham contato com esses parlamentares para trazerem recursos para Parnaíba, mas tá na hora, né, de fazer aí aquele balizamento. O que é mais importante? Vamos organizar essa agenda para isso. Enfim, o espaço está aberto, inclusive, para os outros edis justificarem as suas ausências. Vamos fazer intervalo? Na volta tem mais participação. Fala aí! Fala aí! Fala aí! Fala aí! Fala aí! Participe com a gente. Papo e notícia. Litoral FM 1244. Litoral FM. Observar também que a questão dos óbitos, né, deu uma diminuída, mas esses incidentes têm ocasionado aí muitas situações ruins no trânsito. Sim, e são graves, né? Lesões às vezes de alto nível, né? De alta gravidade, que causam depois traumas, sequelas irreparáveis, amputação de membro, né? Aquela questão do trauma psicológico, né? Sem contar também muitas vezes que, graças a Deus, diminui, como você bem falou. As vítimas fatais reduziram bastante, mas em contrapartida a gente tem essa situação de danos materiais e lesão corporal. E o que as autoridades do trânsito pode passar de orientação para a sociedade? Bem, a gente pede aqui, aproveitando a oportunidade, encarecidamente, condutor, condutora, dirija com atenção, o uso do capacete é primordial, a gente constata sempre aí os condutores, mesmo com o capacete usando no braço, protegendo o cotovelo, ao invés de usar corretamente que é na cabeça, dirigir com atenção, a gentileza gera gentileza, se você está com pressa, deixe alguém passar, não fechar os cruzamentos, obedecer a sinalização, tanto a horizontal como vertical. E principalmente a questão do pedestre também, né? Que é importante. A fala da Major Iris, que inclusive desempenha um trabalho fantástico aqui em Parnaíba, à frente da Citran. Ela é a comandante. Um abraço, Major Iris. Obrigado pela diferença, sempre essa atenção com o nosso jornalismo, e parabéns pelo trabalho, né, Renato? Exatamente, Léo. A Major Iris sempre solicita aí, quando o assunto é o trânsito aqui na nossa cidade, sempre de portas abertas, nos dando as informações que a gente precisa, e ainda mais, Léo, numa pauta que infelizmente é ruim, que é um aumento nos acidentes de trânsito aqui na nossa região. É isso, Renato. Obrigado pela sua participação, viu? O espaço está sempre aberto para a gente trazer notícias e fatos aqui no Papo Notícia. Léo, obrigado a você e também a todos os ouvintes do Papo e Notícia aqui pela Litoral FM. Estamos de olho, a qualquer momento a gente pode voltar trazendo informações das ruas de Parnaíba. Papo e Notícia. A gente chega ao fim de mais uma edição do Papo e Notícia. Gente, muito obrigado pela participação de cada um de vocês. Perdão, mais uma vez, né? Eu sempre digo isso, mas é porque fica muitas mensagens aqui que a gente não consegue colocar ao ar, mas é sempre uma satisfação contar com essa audiência fantástica aqui ao meio-dia com o nosso Papo e Notícia. Amanhã eu estou de volta. Vem aí Rejane Albuquerque e João Nóbrega, tempo esgotadíssimo.